nossas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, um dos textos mais conhecidos dos cristãos. Evangelho de João, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia e o seu coração para a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 15, amém? João 15, 15 e 16, amém? Isso. Diz assim, palavras de Jesus: eu não chamo mais vocês de servos. Veja, olha o que Jesus diz: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora escute isso: não foi você que escolheu a mim, não fostes vós que escolhestes a mim. Jesus está dizendo, não foi você que me escolheu, mas foi eu, diz o Senhor, que escolhi vocês e vos designei para que vocês possam ir e possam dar frutos, e frutos permanentes, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Eu quero falar hoje aqui, faltando 14 dias para a missão na África começar, para a partida, para o embarque, e tantas coisas Deus quer fazer. Eu tenho colocado isso, até lá na internet, no site, etc e tal. Algo que Deus falou comigo, que quando nós lá chegarmos, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a vida deles, e Deus vai mudar essa igreja, definitivamente, amém? Acender essa do meio também, irmãos, atrás de você, hein? Por favor, Laís. Isso. Glória a Deus. Irmãos, isso diz claramente uma das coisas mais ouvidas dentro das igrejas: algo chamado chamado, algo chamado chamado, o chamado cristão. O que é isso? Todos ficam dizendo a todo momento, eu tenho um chamado, eu tenho, aquele também tem, o outro tem um chamado, não sei quem tem um chamado, não sei aonde. Mas afinal de contas, o que é isso? O que é um chamado? O que é ter um chamado? O que é viver um chamado? E antes de dizer qualquer coisa, eu quero dizer a você, queridos, que se nós não temos consciência, se nós não temos consciência, porque Deus trabalha com a nossa consciência, irmão. Amém? O Espírito Santo fala na sua consciência. Se nós não temos consciência, se nós não temos conhecimento a respeito do nosso chamado, daquilo que nós deveremos ser, daquilo que nós deveremos fazer, eu quero falar nesses dois desdobramentos hoje, aquilo que devemos ser e aquilo que devemos fazer, amém? São duas coisas diferentes e vitais para a vida de um cristão, de um seguidor de Jesus, de maneira que, se você não entende, não compreende, não sabe nada sobre esse assunto, você está perdido dentro do que a Bíblia chama de reino de Deus, igreja, como você quiser falar, amém? Então nós vemos claramente que Jesus diz, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Se nós ficássemos essa noite só nessa palavra, valeria toda a nossa eternidade. Quem é você para que Deus tenha escolhido você? Quais são as suas qualidades maravilhosas para que o Rei da Glória, o Senhor,
tenha escolhido qualquer um de nós que aqui está. A Bíblia diz, o Salmo 8 diz: quem é o homem, quem é o ser humano para que dele se lembre, Senhor? Quem somos nós para que Deus venha se lembrar de nós? Contudo, aqui não está falando de Deus lembrando da gente, está falando de Deus nos escolhendo. E eu quero te dizer que aquele a quem Deus escolhe, Deus capacita. Deus não vai chamar você para coisa alguma sem dar a você condição de ser e de condição de fazer. Amém, querido? Isso é importante. Agora, todo cristão é chamado por Deus para ser santo. O que é ser santo? Não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos na cultura, como uma estátua que nada pode fazer. Ser santo é dedicar a sua vida a ser mais parecido com Jesus Cristo diariamente até o fim da sua vida. Isso é ser santo. A palavra santo quer dizer separado para Deus, dedicado a Deus. A Bíblia diz: seja santo como o vosso Deus é santo. Nós somos chamados para sermos santos. Somos chamados para sermos justos, não na nossa justiça humana que nós conhecemos e muito bem aplicamos, mas na justiça de Deus, que é imparcial e verdadeira. Somos chamados a sermos humildes. O que é ser humilde à luz da palavra de Deus? Não é andar de roupa rasgada, não é morar numa casa, num casebre de pau a pique, não é nada disso. Ser humilde é olhar para a palavra de Deus, reconhecer a superioridade de Deus e obedecer a este Deus. Toda vez que você olha para a palavra de Deus e vê algo muito difícil, ou que para você parece impossível de viver, mas você se submete àquilo para viver, você está sendo humilde. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. O que é isso? Ele dá a você capacidade para ser aquilo que, humanamente falando, você jamais conseguiria ser. Amém, irmãos? Deus nos chama a sermos íntegros. Existe um chamado à integridade, existe um chamado à fidelidade. Deus nos chama a ser fiéis. Deus nos chama a ser fiéis a Ele. E o que é ser fiel? Não importa o que aconteça, não importa o que outros digam, não importa o que o mundo esteja falando ou o que pareça. Qual é a palavra do Senhor? Qual é o mandamento do Senhor? Eu vou ser fiel a isso, eu vou cumprir isso. Existe um chamado em nossas vidas para que nós sejamos pessoas que dêem frutos. O que são frutos aqui? Frutos igual resultados. Deus nos chama a ser frutíferos. É o que a palavra diz aqui: eu vos designei para que vocês vades e deem muito fruto, fruto permanente. Nós podemos falar do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Nós podemos falar de frutos como resultados da vida de Deus em nós. Todo salvo quer salvar outro. Frutos dignos, a Bíblia diz em Mateus 3, que nós devemos apresentar frutos dignos de arrependimento. Se nós verdadeiramente somos cristãos, se nós verdadeiramente somos salvos, se verdadeiramente somos regenerados, nossa vida vai mostrar frutos, resultados de um verdadeiro arrependimento. Amém, queridos? Somos chamados a sermos perseverantes. O que é ser perseverante, irmãos? Escute isso e guarde seu coração. Ser perseverante não é somente ser insistente em alguma coisa, amém? Ser perseverante não é somente cair, levantar, cair, de novo, não deu certo, vai de novo. Ou ficar num canto de uma parede, tomando e aguentar. Perseverança à luz da Bíblia é suportar e avançar.
Guarda isso no teu coração. Perseverança, à luz dos homens de Deus que estão com as suas histórias escritas nesse livro, é suportar qualquer tipo de coisa e avançar enquanto suportam. Eles suportam e avançam. Eles não suportam parados. Eles não suportam regredindo. Eles suportam avançando. Leia a Bíblia, você vai ver isso. Você vai ver isso, por exemplo, uma das vidas mais ditas no Novo Testamento, Paulo sofria e avançava. Quanto mais era colocado sobre ele pesos ou sofrimentos, mais ele avançava. Ele não parava. Isso é perseverança. Nós somos chamados a ser perseverantes e nós somos chamados a sermos obedientes. Eu disse esses dias aqui a diferença entre obediência e sabedoria. Quando você lê algo na Escritura, quando você lê algo na Palavra de Deus, por exemplo, como diz lá em Mateus 6, por exemplo, na chamada oração do Pai Nosso: perdoai os nossos pecados ou as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Você lê, você compreende, você entende no seu intelecto, desce no seu coração, que quando você perdoa os seus ofensores, Deus perdoa você. Você vai lá e faz isso. Isto não é obediência, é sabedoria. Porque você compreendeu, você viu, você entendeu que 2 mais 2 são 4, e você coloca o 2 ao lado do 2 e dá 4. Isso é sabedoria. Tudo aquilo que nós conhecemos, vemos e entendemos e praticamos porque entendemos, é sabedoria. Agora, aquele exemplo que nós demos esses dias, dos discípulos, Pedro, André, João, Tiago, que eram pescadores, e tinham pescado a noite inteira no mar que eles conheciam, com o barco que eles conheciam, com os materiais de pescas que eles conheciam. Eram pescadores, nasceram numa vila de pescadores, eram filhos de pescadores, eles eram os pescadores, e não pescaram a noite inteira. E aí chega Jesus: não, vai lá e volta e joga as redes de novo, que vocês vão trazer um monte de peixe. Pedro diz categoricamente: Jesus, toda a noite nós esforçamos, mas porque o Senhor disse, nós voltaremos. Isto é obediência, quando não faz sentido. Quando você olha na Bíblia, não é possível que isso vá acontecer. Não é possível que, se eu obedecer isso que a Bíblia está dizendo, a minha vida, não é possível acontecer isso. E você, contra tudo que a sua vida diz, os seus amigos dizem, o mundo diz, a televisão diz, todo mundo diz, você resolve, decide fazer o que está aqui, e os resultados vêm. Isso é obediência. Então nós somos chamados para sermos santos, justos, humildes, íntegros, fiéis, cheios de frutos, perseverantes, obedientes. Veja que todas essas coisas estão no nosso chamado de ser, em nós. Como diz um homem de Deus que eu conheci há alguns anos: Deus não vai fazer através de você o que Ele não fez em você primeiro. Quantos podem entender isso? Isso é muito importante. Mas eu quero também hoje dizer, não somente o chamado de ser, mas o chamado de realizar, o chamado de fazer, chamado como missão, chamado como uma obra a ser feita, ser realizada, um avanço. Amém? Primeira pergunta que vem: como eu vou fazer? Quem sou eu para fazer? Como que eu vou realizar essas coisas que Deus tem colocado em meu coração? Ora, irmão, a Bíblia diz que é Ele mesmo que opera tanto o querer quanto o realizar. O desejo de ser e o desejo de fazer foi o próprio Senhor que colocou em nossos corações, segundo a Escritura. Mas não é só isso. Ele colocou o desejo de ser e também de realizar.
o poder para realizar, as condições para realizar. Deus não falha, Deus não é um tolo, Deus não é um garoto com uma lupa no formigueiro, Deus não é um gato que pegou um rato e fica batendo e brincando conosco. Deus é perfeito, Ele põe no seu desejo o coração de ir às nações, e Ele faz com que você vá. Ele põe o seu desejo no seu coração de expulsar os demônios, orar pelos doentes. Ele põe isso no seu coração, e aquilo brota no seu coração, e Ele dá a condição, o poder para que você faça isso. Que a obra é dele, o nome é dele, a glória é dele, o reino é dele. Ele não vai ficar envergonhando as nossas vidas com brincadeiras, com factoides, fazendo de você um tigre de papelão, um leão feito de papel. Você pode entender isso? Como? Quem Deus vai chamar aqui nesta igreja? Quem Deus vai chamar nessa cidade? Abra sua Bíblia, se você crê na Bíblia, quantos creem, diga amém. 1 de Coríntios capítulo 1, por favor. Então, se você crê na Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela realmente é, por favor, 1 de Coríntios. Como? Quem que Deus vai escolher? Mas como é que é esse negócio? O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer, irmão? O que eu tenho que ser? Eu tenho que fazer muitos cursos, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. 1 de Coríntios capítulo 1, verso 26, por favor. Abra o seu coração e creia. Diz assim: irmãos, reparem no seu chamado. Vocês não foram chamados porque eram sábios segundo a carne, nem poderosos, e nem de nobre nascimento. Sabe o que é nobre nascimento? Rico, muito rico. Tanto dinheiro você tem que você pode dar voltas ao mundo 10, 20, 30 vezes de avião, porque você tem dinheiro. Não. Você é muito poderoso, fala poder de autoridade, influência na cidade ou no Brasil. Você tem isso? Não. Você foi chamado porque você é um cara muito inteligente, uma mulher extraordinariamente sábia, cheia dos conhecimentos. Não. Olha, irmãos, como Deus estava, é aquilo que Jesus diz, nós acabamos de ler: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Você acha que Deus escolheu a mim e a você, e Ele não sabia que nós éramos fracos, Ele não sabia que nós éramos limitados, Ele não sabia que o medo ia bater na nossa porta, Ele não sabia que a inconstância ia ficar rondando a nossa vida. Você acha que Deus não sabia? Claro que Ele sabia, mas mesmo assim Ele chama você e eu. Por quê? Porque quando Ele diz: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, Ele está dizendo: eu escolhi você sabendo e conhecendo a sua estrutura, e sabendo que você é pó. E é aí, exatamente aí, que repousa a glória de Deus e o poder de Deus. Vamos continuar. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são nada, para reduzir as que pensam ser alguma coisa a nada, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Sabe o que é isso? Como Deus chama alguém? O que Deus precisa para chamar você? Nada. Ele chama e pronto. Mas quando Ele chama, Ele começa um processo em você. Veja, não sou sábio, não tenho dinheiro, não tenho influência, não sou ninguém, talvez na minha família, toda destruída, tive uma história péssima de vida, e agora, de uma hora para outra, eu estou dentro do reino de Deus, eu sou igreja, eu sou um cristão, e Deus está me atraindo para um lugar. Mas eu não tenho dinheiro, é a sua pergunta. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho teologia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, irmão. Quando Ele chama, a Bíblia diz em Tessalonicenses assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem vai fazer? O fiel, aquele que chama que vai fazer. Não somos nós com as nossas aptidões, seja elas quais forem, é Deus. A obra, tudo é dele, meu irmão, você pode entender isso? Então quando Ele está chamando você, Ele está chamando você para jogar você no meio de um deserto. E agora o que eu farei? E agora para onde vou? Não sei. Não, Ele vai chamando, e dentro do chamado Ele já vai capacitando, moldando, transformando.
Aí vem uma segunda pergunta, mas eu estou aqui, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou realizar? Existem muitas coisas, irmãos, muitas. Mas eu quero ir com você em 3 textos da Bíblia que falam de chamados específicos, serviços, obras, trabalhos que você pode fazer, ou que você pode estar sendo chamado para fazer, amém? Quero que você abra primeiro em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11 é o que nós chamamos de 5 ministérios. O que quer dizer a palavra ministério? A palavra ministério quer dizer serviço. Nós somos chamados a servir, a realizar algo. E Efésios 4:11 diz que Ele mesmo, o Senhor, nos chamou para sermos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres. 5 trabalhos diferentes: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é aquilo que Deus tem chamado você? O que é o serviço? Você precisa descobrir, você precisa orar neste sentido. O objetivo desta palavra é despertar em você que você não pode ficar vagando aqui dentro. Você não pode ficar borboletando nas igrejas, ou na igreja, ou no reino de Deus, sem saber quem é você em Deus e para onde você deve ir em Deus. Porque senão a sua vida cristã está em retrocesso. Pode entender isso? Nós precisamos saber quem somos e o que deveremos fazer para Deus. Então aqui tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Abra sua Bíblia agora em Romanos 12, algumas folhas para trás. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 3 em diante. Escute bem: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Veja, Deus repartiu uma medida, um tamanho, uma porção de fé a cada pessoa. Deus. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Atente para isso, querido. Agora escute: assim também nós, mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons. O que é um dom? O que é um dom? Dom é uma aptidão, é uma capacidade que Deus dá a você. Isso é um dom. É um carisma. A Bíblia diz, em grego a palavra dom é carisma, que significa justamente uma capacidade que não pode ser produzida por nós, não pode ser trabalhada por nós. Ela vem de Deus e Deus deposita em você como Ele quer. O Espírito Santo faz como Ele quer. Agora escute: tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ele fala de profecia, ele fala de ministério. Se você tem um ministério, se dedique ao ministério. Se você quer ensinar, se esforce em fazer. E aquele que exorta, o que é exortar? Exortar não é xingar, exortar não é humilhar as pessoas. Exortar é a correção de Deus em amor. Eu corrijo porque eu amo. Hebreus capítulo 12. Todo pai açoita o filho a quem ama. Se nós estamos sem correção, sem exortação da parte de Deus, nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos. O que é um bastardo? É um filho ilegítimo. Não tem herança, não tem legitimidade, não é filho. Não sei exortar. Fala de pessoas que contribuem na obra de Deus, dinheiro, coisas, ajudam. Faça isso com liberalidade. E aquele que lidera com diligência.
e alguém exerce misericórdia. E quem for exercer misericórdia, faça isso com alegria. E o que é misericórdia? O que é exercer misericórdia? É simplesmente uma pessoa que ela é tão tocada tão profundamente no seu coração, que ela não consegue mais conviver no meio da sociedade que está sendo destruída. Ela não consegue passar na rua e ver mendigos, e ver moradores de rua. Ela não consegue ver na TV, ou no jornal, ou ela não consegue ficar sabendo que alguém está passando fome, necessidade em algum lugar. O coração dela é tocado, e ela vai lá, e ela abraça, ela dá banho se tiver que dar, corta o cabelo, ela se doa. Amém, querido? Então veja, são vários outros ministérios, vários outros chamados. E como a igreja moderna, a igreja de hoje tem necessitado. E a pergunta de Deus hoje aqui é: onde está você? Quem é você? E aonde está você? E o que é que você faz? Ou o que é que você vai fazer? É a pergunta de Deus para nós hoje. Ou poderia ser: o quem é você? O que é que você faz? Para onde você vai? Ou porque você ainda não foi? Por que você ainda não está caminhando? Eu já estou te chamando, eu já tenho posto desejo em seu coração, mas você não tem andado na direção daquilo que eu tenho te chamado. Você está entendendo, irmãos? Amém? 1 de Coríntios, capítulo 12. Olha quantos, irmãos, tem muitos outros, existem muitos outros, eu estou citando alguns, para que em nome de Jesus o Espírito Santo toque em você, em algum destes, e você comece em nome de Jesus. 1 de Coríntios capítulo 12, verso de número 27, veja: ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente são membros deste corpo. Deus estabeleceu na igreja apóstolos, segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, operadores de milagres, dons de curar. Veja, é plural, dons de curar, plural. Existem muitos tipos de cura. Existem pessoas que precisam ser curadas na alma, cura sentimental. Sabia que existe isso? Por isso não, cura de doenças geradas por pecados. Por isso em Tiago diz: nós devemos orar uns pelos outros, confessar uns aos outros as transgressões e orar uns pelos outros, para que sejais curados. E daí depois ele fala sobre ungir os doentes com óleo e orar para que eles sejam curados. Existem curas, escute, existem curas físicas que não são liberadas enquanto não há uma cura na alma, enquanto não há uma cura no espírito. Eu mesmo já orei, outros irmãos aqui já oraram por pessoas que tinham um coração tão amargo, com tanta raiva, ou com tantos problemas, que não podia ser curada, porque ela precisava perdoar primeiro, ela precisava se libertar daquelas correntes, receber uma cura na alma, para depois receber uma cura no físico. Vocês estão entendendo isso? Então tem vários dons de curar, vários. E depois diz que uns têm dons de socorrer. Olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Pessoas que têm um dom, um chamado para socorrer pessoas. No início desse ano, alguns de nós estivemos lá no Rio de Janeiro. Quantos lembram? Estivemos lá, socorrendo pessoas. Muitas pessoas acharam que era inútil. Inútil para quê lá no Rio de Janeiro? Que coisa idiota. Não era idiota. Leia a Bíblia. Muitas pessoas foram socorridas nas suas dores. Quem esteve lá sabe disso. Quem não teve, conta história mesmo. Tem jeito, né, irmãos? Escute. Fala sobre dom de governar, de administrar. Irmão, como é importante termos administradores. Como é importante nós sermos administradores da nossa vida, da nossa casa, da igreja. Como é importante termos administradores e pessoas que têm variedade de línguas. É um outro ensinamento que eu vou trazer a qualquer dia desse, numa quinta, quem sabe na quinta que vem, sobre o que é isso. Existe muita confusão e muita bagunça
na igreja a respeito disso. Mas eu posso te dizer que quando a Bíblia fala sobre línguas, é o verbo a palavra grega glossolalia, variedade de línguas, muitas línguas. E a Bíblia fala sobre três diferentes orar em línguas. 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foram batizados no Espírito Santo, saíram no meio da praça e falavam as grandezas de Deus nas línguas paternas das 15 nações diferentes que estavam no dia do Pentecoste na cidade de Jerusalém. Ou seja, que tipo de língua espiritual é essa? Língua de nações. Língua de nações, por exemplo, espanhol, um exemplo, inglês, francês, alemão, línguas assim. Eles falavam, Deus deu a capacidade dele, eles falavam as grandezas de Deus nas línguas dos países, dos cidadãos dos países que ali estavam, amém? A Bíblia também fala, irmãos, de um tipo de oração em línguas, que é quando nós oramos em mistérios com Deus, ninguém nos entende, porque é um canal de comunicação do teu espírito com o Espírito Santo de Deus. As pessoas não podem entender, não pode ser interpretado, não, é porque entre você e Deus, fala em mistérios com Deus, posto que ninguém o entende. E aí o terceiro tipo, são línguas espirituais que podem ser interpretadas. E veja, é interpretação de línguas, não é tradução de línguas. Tradução é uma coisa diferente. Tradução é como você está lendo ou assistindo um filme, e é em outro idioma. Então a pessoa vai falando, vai aparecendo a tradução simultânea das palavras. Não é isso, é interpretação. Enfim, irmãos, nós vamos vendo, desdobrando e descobrindo as coisas que Deus tem nos chamado. Agora eu quero perguntar novamente, aonde é que você está enquadrado aqui? Qual é você? Você tem que saber. Você tem que começar, eu não sei, pastor, então hoje comece a orar, Senhor, mostra para onde eu devo ir, porque eu já aprendi na palavra o que eu devo ser. Mas agora eu preciso aprender, e eu preciso descobrir, e eu preciso caminhar na direção daquilo que eu devo fazer. Existe uma obra, existe um chamado. Amém, querido? Você está entendendo isso? Você não pode ficar aqui culto após culto, sem saber para onde você está indo, sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, sem discernir, sem pelo menos pesquisar e saber, e querer saber, o que são essas coisas aqui? O que são essas coisas? Amém? Mateus capítulo 4, diz que Jesus estava passando na beira do mar, e estava lá Pedro, estava lá João, estava lá André, estava lá Tiago pescando, os filhos de Zebedeu, Tiago e João pescando com o pai. E aí vai passando Jesus, e eles estão lá pescando, e Jesus está passando. Daqui a pouco Jesus aponta o dedo e fala: ei, você aí, ó, levanta e me segue. A Bíblia diz que imediatamente eles levantaram e seguiram. Como diz um homem de Deus, não perguntaram para onde iam, não perguntaram qual seria o seu salário, o que eles iriam comer, onde eles iriam dormir. Eles levantaram e foram obedientes. Lembra, obediência é quando nada faz sentido, mas pela voz do Senhor, pela palavra de Deus, fala: eu vou. Como Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que ele ficou fazendo? Levantou e foi. Ele não ficou barganhando com Deus, não ficou fazendo 1 milhão de perguntas, 1 milhão de testes, 1 milhão de coisas. Ele levantou e seguiu. Ele foi, ele atendeu um chamado de ser e de fazer. Jesus daria a eles ali alguns momentos depois autoridade para fazer tudo que ele faria, que ele fazia. Amém? Agora veja, eu quero que você abra agora num texto conhecidíssimo, Marcos 16, 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante. Olha o que acontece
Quando você começa a andar na direção do seu chamado, preste atenção. Marcos 16:15. Todos conhecem o texto. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora escute, estes sinais, estas comprovações acompanharão vocês quando vocês estiverem andando na direção do seu chamado para o centro de vontade de Deus. Coisas vão ser agregadas a vocês, vão ser colocadas nas suas vidas. Por quem? Por Deus. Deus está chamando, ande, comece a andar na direção daquilo que eu tenho posto no seu coração. Se você começa a andar, os sinais, veja a palavra, os sinais seguirão. Seguirão, fala do quê? De alguém que está em movimento na minha frente, e eu vou acompanhando, vou seguindo. Se você está parado, não há como seguir. Existe ali a inércia, não está movimentando. E ele diz: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Veja, irmãos, uso de capacidades. Dentro do chamado, preste atenção, você recebe capacidades. Escute bem, isso aqui é muito importante. Dentro do chamado, do caminho do chamado, você recebe capacidades e sabedoria para utilizar as capacidades. E eu já vou falar mais profundamente sobre isso. Uma coisa é receber do Senhor a capacidade, e a outra é ter sabedoria, conhecimento para executar, para usar a ferramenta. Existem muitas pessoas que podem abrir talvez ali o porta-mala do carro, e você vai ver uma caixa de ferramenta com todas as ferramentas, e o carro está quebrado, e ele pega a chave na mão, mas ele não é um mecânico. Você está entendendo isso? A igreja, escute, a igreja de um modo geral, nesses 2000 anos, não parou de receber coisa alguma do Senhor. A questão não é esta, a questão é: estou recebendo e estou aprendendo a utilizar os materiais? Não. Então você vai ser uma pessoa com uma caixa de ferramentas gigantesca, mas você não é mecânico. Teremos aqui todos os aparelhos de som, instrumentos musicais, mas não tem quem toque. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é muito importante. E diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Olha o verso 20: e tendo eles partido, ido, andando, prosseguindo, pregaram em toda parte, cooperando com eles se você não vai, se você sente o chamado, eu tenho chamado, e você não está andando na direção dele, não há cooperação do Senhor, não há nada, não há sinais. Por quê? Porque os sinais precisam seguir, os sinais precisam ir. Mas como que o sinal vai se você não está indo? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, a obra do Senhor, a palavra do Senhor, tudo é do Senhor. Então, quando aqueles homens creram naquilo que Deus estava pondo no coração deles, eles começaram a ser cristãos e receberam os chamados a ser santos, justos, humildes. Mas quando eles começaram a entender o além, eles começaram a ir na direção do trabalhar para Deus, de fazer coisas para Deus, e começaram a andar na direção daquilo, e Deus ia cooperando, porque Ele precisa honrar a sua palavra. Você está entendendo isso? Existem outros sinais além desses. Escute bem agora, irmão. Você que tem um chamado, você que tem um chamado, não, você que já sabe qual é o seu chamado, que todos os cristãos são chamados, todos, a fazer alguma coisa.
Você precisa descobrir qual é, em Deus. Descobrir em Deus, receber de Deus a direção, o entendimento, para saber. Mas todos são. Agora existem outros sinais dentro do seu chamado. Escute isto em nome de Jesus. Outros sinais que são postos, outros sinais que são vistos, são percebidos. Escute. Primeiro, dentro de um chamado, o chamado de Deus é um chamado completo, não é um chamado quebrado, não é um quebra-cabeça. Deus não trabalha desse jeito. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Ele vai mostrar e vai mostrar claramente. Deus não quer ficar fazendo brincadeirinha de esconde-esconde enquanto o mundo está sendo destruído. Ele tem pressa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus tem pressa em mostrar a você qual é o caminho que você deve seguir. Primeiro, vem um sinal de obediência. Sinal característico de um chamado: obediência. Obediência é o que? A Deus, a palavra de Deus, as autoridades. Obediência num contexto geral. Eu não vou ter mais problemas em obedecer a palavra. Eu não vou ter, como disse o apóstolo Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente aos meus líderes. Não fui desobediente a nada. Eu ando em obediência. Obediência é o único lugar seguro para um cristão viver. Eu tenho para mim uma coisa que Deus colocou firmemente no meu coração: a sombra do onipotente é a obediência. Não é um lugar, vamos lá na montanha, deve estar a sombra. A sombra de Deus não. A sombra do onipotente, o escudo de Deus é a obediência. Amém? Segundo sinal: eu não creio em nenhum chamado que não continue crescendo, 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 crescendo dentro de você e na sua frente. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos hoje e prossigamos até o final das eras em conhecer o Senhor. Eu não creio que alguém que diz: eu encontrei o meu chamado, eu sei que Deus está me chamando, e não cresce mais espiritualmente, não cresce mais em Deus, não cresce mais de qualquer maneira nenhuma. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria, conhecimento, em graça diante de Deus e dos homens. O que é isso? O chamado a ser e o chamado a fazer. Ser diante de Deus e fazer diante dos homens. Você pode entender isso? Eu não acredito em nenhum chamado que não tenha um sinal de maturidade. Deus nos chama a ser maduros. O que é maduro, irmão? Pronto, em nada deficiente, preparado. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para toda boa obra. Preparados. O que é isso? Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Quantas pessoas não querem ser obreiros, não querem ser pastores, não querem ser sei lá o que, e não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia, não estudam, não meditam, não ruminam a palavra de Deus. A Bíblia se tornou um porta-copos na casa de muita gente, ou muitos que compram um monte de livros que eles não leem, tolos. Tiago 1 diz: não seja somente ouvinte, mas também praticante, que aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. Eu tenho uma biblioteca vasta de livros cristãos. Para quê? Saiba que todo conhecimento gera autoridade, poder, unção, realizações ou juízo, porque Jesus disse: a quem muito for dado, muito será cobrado. Isso aqui não é uma brincadeira. O quanto você tem recebido? A quantos cultos você já veio? Qual é a dimensão, qual é o tamanho, qual é a carga que você já sabe, que você já tem de Deus ou tem recebido? Saiba
que isso é para salvação ou para condenação. Isso não é brincadeira. Quem muito for dado, muito será cobrado. Maturidade, Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era um menino, eu lidava com as coisas de menino, eu cuidava das coisas de menino, eu vivia como menino, mas agora eu sou homem, Deus me chamou a crescer espiritualmente, eu não ligo mais para as coisas de menino, eu não estou mais em rodinha de escarnecedor, eu não estou mais em briguinhas, em disse-me-disse, em não sei o que, em chororô, em teretetê, não, eu cresci, pode bater que eu não vou cair, é isso, é casa na rocha. Vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai transbordar rio, e eu não vou me mover, porque eu estou amadurecido em Deus, estou pronto para toda boa obra. Deus não vai chamar crianças espirituais para fazer as coisas, que criança, a Bíblia diz, tem que tomar leite, tem que esperar crescer primeiro. Existem muitas exortações no Novo Testamento sobre cresça, tome leite espiritual, olha. E outras são críticas que dizem assim, eu não posso falar com vocês como espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como se fossem crianças, vocês não cresceram ainda. Hebreus capítulo 5, o autor diz assim, olha, eu queria falar com vocês como homens espirituais, era para vocês serem mestres pelo tempo da vossa conversão. Quantos anos você é cristão? Há quantos anos você conhece Jesus ou a Bíblia, ou tem conhecido, e por quê? Ainda muitas vezes tem comportamentos infantis na fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Esses são alguns sinais de chamado. Como Deus vai entregar um chamado grande na mão de um moleque espiritual, na mão de uma garotinha espiritual? Não vai, o diabo vai trucidar ele. As durezas, os labores, os trabalhos do chamado vão matar ele, que ele é criança, não pode ir. Está entendendo? Outra coisa, não crê em nenhum chamado que não tenha disciplina, não crê em nenhum chamado que não tenha diligência. O que é isso? Irmão, veja, se você puder, abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 12. Provérbios, para quem não sabe, é o livro da sabedoria. Quer andar direito na sua vida? Leia o livro de Provérbios. Quer saber o que Deus pensa sobre o sei lá o que, não sei da quanto? Leia o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 12, escute, irmão. Perdão, é Provérbios 21, querido, desculpa. 21. Versículo 5, a parte A. Provérbios 21, 5, escute. Eu tenho um chamado, é um chamado grandioso. Eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu sou um mestre. Ah é? Tem diligência. Tem cuidado com a palavra, com as coisas de Deus. Você está se exercitando, Paulo diz. Não. Escute. Provérbios 21, 5. E ponha isso dentro do seu coração. Os planos do diligente têm a abundância. Aquele que é diligente, que é disciplinado nas coisas de Deus, os seus planos todos acontecem. Por quê? Porque ele está plantando para colher depois. Porque ele não está brincando. Eu tenho um chamado. Você não ora, como é que você tem um chamado? Deus vai me levar do outro lado do mundo. Não vai, você vai acabar com a pessoa de lá. Porque você não ora, você não lê, você não medita, você não nada. Não existe então. Então é precisado hoje um arrependimento, para que Deus comece isso. Aqui está dito, os planos do diligente, do disciplinado com as coisas de Deus, tem abundância. Quando acontece, acontece mesmo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Isso quer dizer dedicação. Diligência, dedicação às coisas, né? Escute o que eu vou dizer. Esses dias eu procurei um professor com a minha esposa, e eu coloquei no meu coração, eu quero aprender violão pela 80ª milionésima vez. Eu fui lá outra vez, e eu percebi que a corrida da minha semana, eu não estava fazendo os exercícios de violão. Sabe qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Fui lá e disse a ele: eu estou desobrigando você do seu compromisso comigo, porque eu não estou tendo tempo para me dedicar como eu devo dedicar, e para honrar a sua vida de professor meu. Então eu estou desobrigando você, não vou mais estudar violão. Quando eu tiver
diligência, dedicação para fazer violão, qualquer outro instrumento, eu farei, mas agora o meu tempo não cabe, então por favor dê aula a outro que vai dar fruto, porque eu não vou dar. É isso. Amém? Salmo 90, versículo 12. Fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os dias. Eclesiastes capítulo 3, escute: há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do sol, do céu. O que é um tempo determinado, gente? O que é isso? É um tempo certo. Passou do tempo, isso aqui eu estou falando para a gente que pode achar que vai amarrar o burro na sombra, que Deus vai fazer algum dia. Não, o tempo é agora, o dia é hoje, o momento é agora. Que enquanto, isso quero dizer uma coisa, enquanto a gente fica na nossa letargia gospel, as pessoas estão morrendo, a igreja está sofrendo dores. Qual é o seu chamado? Eu tenho um chamado para socorrer. Quantas pessoas em Pina não foram socorridas, que você estava viajando na maionese na sua mente, decidindo se é ou não é? Saiba que a quem muito for dado, muito será cobrado. E se Deus já pôs alguma coisa no seu coração, e aí você sabe que está aí, e fica dando porque não dá, porque nunca deu, porque não sei o que, porque não sei aquela outra, porque não sei aquela outra, as pessoas continuam morrendo, o tempo não para. O tempo é contra nós, o tempo é contra o nosso chamado, irmãos. O tempo, o relógio está contra o nosso chamado. O relógio aqui, que eu estou vendo aqui na frente aqui da tribuna, está contra essa pregação, porque eu tenho que correr. Nós temos que correr. A Bíblia diz em Atos, irmãos, que em 2 anos, aqueles crentes evangelizaram a Ásia Menor inteira, sem telefone, sem carro, sem avião, sem dinheiro, com perseguição terrível nas costas. Evangelizaram a Ásia inteira. O que é isso? Como? Eles tinham chamado de verdade, não era conversa, não era, eu tenho chamado, não tem mais, não. Que a Bíblia está aqui para contestar, não sou eu que estou contestando, é a Bíblia que está contestando você. A Bíblia é espada de 2 gumes, tem uma espada apontada no seu pescoço, é isso mesmo, e ela vai entrar pela sua boca e vai dividir alma e espírito, alma, sentimentos, coisas, espírito, aquela parte do seu ser que está em conexão com a verdade eterna e imutável de Deus. Por isso que a Bíblia faz, ela divide, arranca fora, não, separa. Sabe qual tem sido o inimigo do chamado de muita gente? Tempo de dedicação ao seu chamado. Quanto tempo você dedica ao seu chamado? 0 minutos, então você está viajando, você não tem chamado nenhum. Ou você não tem, ou você não descobriu, ou melhor, você não tem, não, você não descobriu, ou você está sendo negligente com ele. E a quem muito for dado, muito será cobrado. Jesus também disse na parábola dos talentos: dei 1 talento para um, 5 para outro, 10 para outro. O pessoal negociou, desenvolveu e apresentou naquele dia diante de mim multiplicação. E você? Enterrei na terra. Vou arrancar o que você tem e vou dar àquele que tem 10, e você será jogado num lugar onde há pranto e ranger de dentes. Você acha que é onde isso aí? Limbo? Purgatório? Play center? Nosso tempo dedicado. Tempo dedicado. Eu quero dizer a todos: Deus olha atentamente para isso. E Deus vai, como diz a velha musiquinha, quem sabe canta aí, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? Tem uma música antiga da formiguinha. Como é que é a música? A formiguinha corta a folha, rega. Vamos cantar, irmão? Sua obra
Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer. Inclusive, isso é tão sério para Deus, que lá em Provérbios 6, ele manda o preguiçoso olhar para uma formiga, para um inseto, para aprender com o inseto como é que tem que fazer. Olha, irmão, para Deus pegar um ser humano, que a Bíblia diz que é a coroa da criação de Deus, e mandar um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, aprender com um inseto, você vê qual é o nível de prioridade que Deus dá para isso. Está entendendo, irmão? Isso aqui não é brincadeira, não. Outra coisa que vão contra o nosso chamado em Deus, sabe qual que são? Coisas boas. Coisas boas arrebentam com o nosso chamado. E que coisas boas? Diversões, entretenimento. Ai, credo, está amarrado, não posso ir tomar um sorvete. Não é isso, irmão, você está entendendo? Eu estou falando de pessoas que se relacionam com Deus para ser feliz, mas não é a felicidade bíblica, é a felicidade do mundo. Então ele quer relacionamento com Deus para ter carro, casa, mulher bonita, homem bonito, rico, e viver dando risada, dando risada. Olha meu carro novo, agora eu comprei uma lancha, agora eu comprei uma casa, eu fui para Miami, eu estou andando, oh Deus, maravilhoso. Isso acaba com o chamado da pessoa. Acaba, sabe por quê? Porque as diversões tomam um lugar no nosso coração muito grande, que nós amamos nos divertir. Isso é verdade. Entretenimento acaba com o nosso chamado. Pode parecer radical demais da minha parte, mas é verdade. Sabe por quê? A grande maioria daquelas pessoas que estão se entretendo com coisas, dão o seu tempo para as diversões, mas não dão nenhum tempo para... Isso estou falando de 99,9% dos cristãos que eu conheço. Há sempre tempo para se divertir, há sempre tempo para curtir, há sempre tempo para passear, há sempre tempo para fazer tudo o que eu quero, o que eu estou necessitado, o que eu estou precisando. E aí vem aquela frase: nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus ou a nossa? E é por isso que essa cidade está cheia de igreja e essa mesa não vira. É por isso que essa cidade, há mais de 90 anos atrás, a primeira igreja chamada cristã evangélica chegou aqui. Essa cidade tem aproximadamente 140 mil habitantes. Onde você vira uma esquina tem uma igreja, a verdade não é? E por que essa cidade é uma desgraça desse jeito aqui? Porque tem corrupção, porque as escolas estão na mão do diabo, porque tem traficante para todo lado, porque tem maconheiro, as famílias tudo quebradas, está tudo destruído. Cadê a igreja? Você não perguntou isso, não? Cadê os chamados? Cadê os valentes? Cadê os guerreiros? Tem igreja para todo lado nesse lugar, e o problema não é resolvido. Não existe combate, não existe socorro, não existe militância, não existe profecia, não existe evangelista. Eu fico doido quando eu vou em alguns lugares, aí aquelas cadeiraiadas sentadas, aquela almarada sentada, aquele ali é o evangelista fulano. Eu nunca vi ele na rua. Ele é evangelista da onde? Dentro da igreja? Irmão, a igreja é o metro quadrado mais evangelizado da face da terra. Só tem crente aqui. Igreja não é lugar de evangelista. Igreja é lugar de pastor, mestre e profeta, só para exortar, edificar, direcionar a igreja. Agora, evangelista vai fazer o que aqui dentro? Responde para mim. Todo mundo aqui é crente. Evangelista tem que estar daquela portão lá, para fora. Mas mesmo assim tem gente neste afã. Coisas boas acabam com o nosso chamado, as diversões, as coisas. E a outra coisa que destrói o nosso chamado é o abandono dele mesmo. Ah, mas jamais abandonarei meu chamado. Talvez você já abandonou e nem percebe.
Feche seus olhos um pouquinho, irmão, por favor. Em nome de Jesus, por favor, todos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Isso daqui não é nenhum tipo de mágica de final de culto, não. É só para você olhar para você mesmo um pouquinho. Não é hora agora de olhar para mim, para quem quer que seja. Diante da palavra de Deus, olhe um pouquinho para você. Qual é o seu chamado? O que você foi chamado a fazer? Onde você enterrou o seu talento? Porque há tanta letargia em começar. Mas eu não sei por onde começar. Eu te digo, leitura e oração. E eu te garanto que antes do fim dessa semana, Deus vai mostrar para você onde e como. Eu te garanto. Eu não sei, comece hoje lendo e orando e perguntando: Deus, quem sou eu e o que eu devo fazer? Antes do fim dessa semana, você já vai ter isso. Eu estou te desafiando a fazer isso. Ou alguém que já sabe, que já recebeu, que executou, mas enterrou o seu talento por sei lá o quê. Sabe, querido irmão e irmã, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E sabe qual que é a maravilha de Jesus? Ele não desiste de você. Porque o dia que Deus desistir de você, você morre na mesma hora, que já não haverá propósito para você na terra. Então você não precisa estar vivo. O salmista Davi dizia: enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está ouvindo a mensagem, enquanto você está na sua casa ouvindo o Espírito Santo, e Ele fala todos os dias com você, não é? Ele fala na sua mente, quando você está lavando a louça, quando você está lá no trabalho, quando você está na fábrica, quando você está andando de bicicleta. Ele cansa de dizer: vem, é por aqui, faça isso, vem. E nós, eu acho que não é Deus, não. O que você vai fazer depois deste culto? Como disse Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde você vai agora? Salmo 139 diz: para onde eu me ausentarei do Teu Espírito, Senhor? Onde eu e você nos esconderemos do chamado de Deus? Pode sair, pode correr. Você quer mudar de país? Vai morar lá nas Ilhas Maldivas, vai morar lá nas Ilhas Fiji, vai morar no Polo Norte, vai morar numa caverna. Lá estará o Senhor, e Ele vai falar, e Ele vai falar, e Ele vai falar, e Ele vai falar, e Ele vai mostrar, e Ele vai chamar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E esse de pé é muito mais do que um de pé corporal, é um de pé espiritualmente falando. A Bíblia diz assim: põe-te em pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Pedro estava preso numa cadeia, o anjo foi lá e o anjo disse a ele: Pedro, levanta, toma a sua capa e me segue. Qual vai ser a sua oração agora, irmão? Decide.